Você já parou para pensar no que realmente significa ficar 370 dias preso dentro de uma estrutura de madeira, cercado por animais, enquanto o mundo inteiro simplesmente desaparece do lado de fora? Não é a versão bonita que te contaram quando você era criança. Não é uma história leve, nem confortável. É uma experiência extrema de sobrevivência, onde cada segundo carrega tensão, medo e incerteza. Lá fora, o céu desabava com uma violência nunca vista. A água caía como se estivesse rasgando o próprio planeta. E as pessoas que ficaram do lado de fora começaram a entender tarde demais o que estava acontecendo. Elas correram, gritaram, imploraram. Algumas bateram na arca com força desesperada, tentando entrar. E lá dentro havia silêncio. Um silêncio pesado, sufocante, porque quem estava ali dentro sabia exatamente o que aquilo significava. Não havia volta, não havia escolha. Só restava esperar, sem saber se aquele pesadelo teria um fim. Quando a porta da arca se fechou, não foi apenas um ato físico, foi simbólico. Foi o momento em que o mundo foi dividido em dois lados completamente diferentes. O lado de dentro, onde existia uma chance de sobrevivência, e o lado de fora, onde o fim já tinha começado. E o mais assustador é que naquele instante tudo ainda parecia relativamente normal. As nuvens estavam carregadas, o ar pesado, mas ninguém ali dentro conseguia compreender a dimensão do que estava prestes a acontecer. Então a primeira gota caiu, depois outra. E em questão de minutos, a chuva deixou de ser algo natural e se transformou em algo completamente fora de controle. Não era uma tempestade comum, era um colapso. Água vindo de cima com força absurda e, segundo os relatos, até o próprio chão parecia liberar água. Era como se o mundo estivesse sendo destruído de dentro para fora. E naquele momento, tudo o que eles conheciam começou a desaparecer. Nos primeiros dias dentro da arca, ainda existia algo que mantinha todos de pé: esperança. A ideia de que aquilo poderia durar pouco, de que a chuva iria passar, de que tudo voltaria ao normal. Mas essa esperança começou a desaparecer à medida que o tempo avançava e nada mudava. A chuva continuava sem parar, dia após dia, noite após noite. Não havia silêncio, não havia pausa. E com isso veio a primeira percepção brutal. Eles não estavam apenas protegidos, eles estavam presos. Presos dentro de uma estrutura gigante, sem qualquer controle sobre o que acontecia do lado de fora. E pior, sem qualquer previsão de quando aquilo iria acabar. O ambiente começou a mudar. A madeira úmida, o ar pesado, a sensação constante de confinamento. E aos poucos, a realidade começou a pesar de verdade. Com o passar dos dias, o problema deixou de ser o que estava acontecendo do lado de fora e passou a ser o que estava acontecendo lá dentro. A arca estava cheia. Animais de todos os tipos, sons constantes, movimentos imprevisíveis. O cheiro começou a se tornar insuportável. Uma mistura de fezes, urina, madeira molhada e umidade acumulada. O calor aumentava. A ventilação era limitada. E o ambiente começou a se transformar em algo extremamente agressivo para qualquer ser humano. Não era apenas desconforto físico, era pressão constante. O barulho não parava. Rugidos, gritos, arranhões, asas batendo. Ninguém conseguia descansar completamente. O sono era interrompido. E quando o corpo não descansa, a mente começa a falhar. E foi exatamente isso que começou a acontecer ali dentro. Então veio algo ainda mais perigoso do que o ambiente físico: o tempo. Porque o tempo começou a se tornar um inimigo silencioso. Dias deixaram de ser dias. Semanas começaram a se misturar. Não havia referência, não havia horizonte, não havia mudança. Tudo era igual: acordar, alimentar os animais, limpar, sobreviver e repetir. E quando o ser humano entra em um ciclo sem fim, sem qualquer tipo de variação ou sinal de progresso, algo dentro dele começa a se quebrar.
A mente começa a criar dúvidas. Pensamentos começam a surgir. E se isso nunca acabar? E se a gente estiver preso aqui para sempre? E esse tipo de pensamento é o mais perigoso de todos, porque ele não destrói o corpo, ele destrói a esperança. Com o passar das semanas, algo começou a mudar de forma silenciosa, quase imperceptível no início, mas devastador com o tempo. A mente das pessoas dentro da arca começou a se desgastar. Não era apenas o cansaço físico, nem o ambiente sufocante. Era algo mais profundo. A ausência de controle, a falta de respostas e o isolamento começaram a corroer a estabilidade emocional de todos ali. Eles não tinham notícias, não tinham sinais claros de que aquilo estava perto de acabar. Só existia repetição, esforço constante e um silêncio crescente que parecia ignorar todas as orações feitas nos primeiros dias. E é nesse tipo de ambiente que o cérebro humano começa a reagir de maneira diferente. Pequenos ruídos pareciam maiores. Movimentos simples causavam irritação. Pensamentos negativos começavam a se repetir com mais frequência. E lentamente, o que antes era fé começou a ser testado de uma forma que poucos conseguiriam suportar. A rotina, que antes era apenas cansativa, passou a se tornar algo sufocante. Todos os dias eram exatamente iguais, sem qualquer tipo de mudança que pudesse indicar progresso ou fim. Acordar sem saber quanto tempo já havia passado. Alimentar os animais, limpar a sujeira acumulada, tentar organizar o caos ao redor e repetir tudo novamente. O corpo já não respondia como antes. O cansaço era constante, acumulativo, e o pior não era nem o esforço físico, era a sensação de estar preso em um ciclo que não levava a lugar nenhum. Quando não existe variação, quando não existe expectativa de mudança, o cérebro começa a perder a noção de tempo. Dias se misturam, memórias se confundem, e aos poucos a própria identidade começa a se enfraquecer, porque o ser humano precisa de referência, e ali dentro não havia nenhuma. Então, algo ainda mais perigoso começou a surgir: a tensão entre as pessoas. Ficar confinado com os mesmos indivíduos por um período tão longo, sem espaço, sem privacidade e sob pressão constante, é uma das situações mais extremas que um ser humano pode enfrentar. Pequenos gestos começaram a incomodar, silêncios ficaram estranhos, olhares mudaram. Coisas que antes passariam despercebidas começaram a gerar desconforto. E lentamente, discussões começaram a surgir. Não eram grandes no início, mas eram frequentes. E isso é o que torna tudo mais perigoso. Porque o problema não é a intensidade, é a repetição. Quando não há espaço para escapar, quando não há como se afastar, qualquer conflito se torna maior do que realmente é. E ali dentro não existia fuga. O silêncio de Deus começou a pesar de uma forma diferente. Nos primeiros dias, as orações eram frequentes, carregadas de esperança e confiança. Mas, com o tempo, à medida que nada mudava, esse silêncio começou a ser interpretado de outra forma. Não como ausência de resposta, mas como abandono. E esse tipo de pensamento é extremamente perigoso. Porque quando a fé começa a ser substituída pela dúvida, o impacto não é apenas espiritual, é psicológico. A mente começa a buscar explicações. Será que fomos esquecidos? Será que isso foi um erro? E esses pensamentos, quando não são controlados, crescem. Eles se repetem e se tornam mais fortes a cada dia. E dentro de um ambiente fechado, sem distrações, sem novas experiências, esses pensamentos se tornam quase impossíveis de ignorar. O corpo começou a dar sinais claros de desgaste extremo. Músculos constantemente tensos, dores acumuladas, fadiga que não desaparecia com o descanso. O sono, quando vinha, era leve e interrompido pelos sons constantes dentro da arca. Não existia recuperação completa, não existia pausa real.
E quando o corpo não consegue se recuperar, ele começa a falhar. A energia diminui, a concentração cai, e isso afeta diretamente a capacidade de tomar decisões. Pequenos erros começaram a acontecer, e em um ambiente como aquele, qualquer erro poderia se tornar um problema maior. Porque ali dentro, tudo dependia de equilíbrio, e esse equilíbrio estava começando a se perder. E foi nesse ponto que surgiu o pensamento mais perigoso de todos. Não era sobre o que estava acontecendo fora, era sobre o que estava acontecendo dentro. E se isso nunca acabar? Essa pergunta começou a ecoar. No início, como uma dúvida passageira, mas depois, como uma possibilidade real. E quando a mente começa a aceitar esse tipo de cenário, tudo muda. A esperança diminui, a motivação desaparece e a simples ideia de continuar se torna cada vez mais difícil, porque continuar só faz sentido quando existe um fim. E ali dentro, o fim parecia cada vez mais distante. Com o passar do tempo, a sensação de realidade começou a se distorcer de uma forma que poucos conseguiriam explicar. Sem luz natural constante, sem referências externas, sem qualquer mudança no ambiente, a mente começou a perder a capacidade de distinguir claramente o tempo. Dias deixaram de ter significado, noites se misturavam com dias, e essa desorientação começou a gerar algo ainda mais perigoso: confusão mental. Algumas pessoas começaram a se perder em pensamentos repetitivos. Outras simplesmente se fechavam em silêncio. E havia momentos em que o ambiente parecia mais pesado, quase como se a própria estrutura da arca estivesse carregando a tensão emocional de todos ali dentro. Porque quando várias pessoas estão no limite ao mesmo tempo, o ambiente inteiro muda. Não é apenas psicológico, é perceptível. É como se o ar ficasse mais denso, e isso começou a afetar todos. As noites se tornaram o momento mais difícil de suportar. Durante o dia, ainda existia movimento, tarefas, algo para ocupar a mente. Mas quando a escuridão chegava, tudo mudava. O barulho dos animais continuava, mas agora parecia mais intenso. Rangidos da madeira ecoavam de forma estranha. Pequenos sons pareciam grandes ameaças. E sem visão clara, a imaginação começava a preencher os espaços vazios. Algumas pessoas tinham dificuldade para dormir. Outras acordavam várias vezes durante a noite. E havia momentos em que o medo não tinha explicação lógica. Era apenas uma sensação constante de que algo estava errado. E isso, repetido noite após noite, começou a desgastar ainda mais o estado mental de todos ali dentro. Porque o ser humano pode até suportar dor física, mas o medo constante, sem explicação, corrói lentamente. A pressão emocional atingiu um ponto crítico quando a esperança começou a desaparecer de verdade. Já não era mais apenas dúvida, era exaustão emocional completa. A ideia de continuar começou a perder força. Alguns começaram a se calar completamente. Outros demonstravam irritação constante, e havia aqueles que simplesmente olhavam para o vazio como se já não estivessem totalmente presentes. Esse é o estágio mais perigoso da mente humana, quando ela começa a desligar para se proteger. E ali dentro, isso começou a acontecer, porque não havia estímulo novo, não havia mudança, só repetição, pressão e espera. E a espera, quando não tem fim definido, pode ser a forma mais silenciosa de sofrimento. Foi nesse ponto que a responsabilidade de Noé se tornou ainda mais pesada, porque não se tratava apenas de manter todos vivos fisicamente, mas de manter todos de pé mentalmente. E isso é algo muito mais difícil. Liderar em condições normais já é complicado. Liderar em um ambiente fechado, sob pressão constante, sem respostas claras e com pessoas emocionalmente instáveis, é algo que exige um nível de resistência fora do comum.
Ele precisava manter a estrutura funcionando, garantir que os animais fossem cuidados, evitar que conflitos saíssem do controle e, ao mesmo tempo, sustentar algum tipo de esperança, mesmo quando talvez ele próprio estivesse no limite. Porque liderança, nesse tipo de situação, não é sobre ter respostas, é sobre continuar mesmo sem elas. Então, depois de tanto tempo, algo finalmente mudou. Não foi imediato, não foi evidente no começo, mas era real. A chuva já não caía mais. O som constante que dominava tudo desapareceu. E no lugar dele veio o silêncio. Mas dessa vez era diferente. Não era um silêncio vazio, era um silêncio que carregava possibilidade. Ainda não havia terra visível, ainda não havia confirmação de nada, mas havia mudança. E depois de tanto tempo vivendo na repetição absoluta, qualquer mudança já era suficiente para reacender algo dentro deles. Mesmo que fosse pequeno, mesmo que fosse incerto, era o primeiro sinal de que aquilo poderia finalmente ter um fim. Então veio o momento que mudaria tudo. Noé decide soltar um pássaro, um gesto simples, mas carregado de significado. Não era apenas uma tentativa de verificar o ambiente externo. Era um teste, um sinal, uma forma de saber se ainda existia algo além daquele isolamento. O pássaro voa e por um tempo não há resposta. E esse tempo parece mais longo do que qualquer outro, porque agora existe expectativa. E quando existe expectativa, cada segundo pesa mais. Até que finalmente o pássaro retorna. E ele não volta vazio. Ele traz algo pequeno, um ramo, um detalhe simples, mas que muda tudo. Porque aquilo significa uma coisa: existe vida lá fora. Depois daquele pequeno sinal, tudo mudou. Não de forma imediata, mas o suficiente para transformar completamente o ambiente dentro da arca. Pela primeira vez em muito tempo, existia algo diferente da repetição infinita. A esperança, que antes estava quase completamente apagada, começou a reaparecer, ainda fraca, ainda incerta, mas real. As pessoas voltaram a prestar mais atenção ao que acontecia ao redor. Pequenos detalhes começaram a ser percebidos novamente. O ar parecia mais leve. O silêncio já não era sufocante. Ele carregava expectativa. E isso muda tudo. Porque quando o ser humano tem um motivo, mesmo que pequeno, para acreditar que o fim está próximo, ele consegue suportar muito mais. E foi exatamente isso que aconteceu ali dentro. Depois de meses de desgaste, de pressão, de dúvida, algo finalmente começou a apontar para um desfecho. A água começou a baixar lentamente. Não era algo visível de imediato, não era algo dramático, mas era constante. E essa constância trouxe algo que eles não tinham há muito tempo: confirmação. Não era mais apenas esperança baseada em interpretação. Era evidência. O mundo lá fora estava mudando. O nível da água diminuía e, com isso, a arca começou a se estabilizar de uma forma diferente. Os movimentos deixaram de ser tão intensos. O ambiente interno, ainda difícil, já não carregava a mesma sensação de prisão eterna. E isso impacta diretamente o comportamento humano. A tensão diminui. Os conflitos reduzem. A mente começa a sair daquele estado de alerta constante, porque agora existe direção, existe fim, e isso é o suficiente para reorganizar tudo. E então chegou o momento que todos, mesmo sem saber exatamente quando, esperavam desde o início. A arca finalmente parou. Não estava mais à deriva. Não estava mais perdida no meio de um oceano infinito. Havia chão. Ainda não totalmente visível em detalhes, mas real. Firme. Depois de tanto tempo vivendo em movimento constante, em instabilidade, em incerteza, a sensação de estabilidade foi quase inacreditável. Não era apenas física, era emocional, era psicológica, porque aquele simples fato significava algo gigantesco.
Aquilo realmente estava acabando, e tudo o que parecia interminável finalmente tinha um limite. Quando a porta da arca se abriu, não foi apenas uma abertura física, foi a transição entre dois mundos completamente diferentes. A luz entrou de uma forma intensa, quase cegando por alguns segundos quem estava acostumado com a escuridão e a baixa iluminação. O ar fresco substituiu aquele ambiente pesado e saturado que existiu por meses. E ao olhar para fora, o que eles viram não era o mundo que deixaram. Era um mundo novo, diferente, silencioso, limpo, mas vazio. E esse vazio carregava um peso próprio, porque tudo o que existia antes, tudo o que era familiar, tudo o que fazia parte da vida deles, tinha desaparecido. E agora, diante deles, existia apenas um começo. Dar o primeiro passo para fora da arca não era apenas sair de um lugar físico, era entrar em uma realidade completamente desconhecida. O silêncio do novo mundo era diferente do silêncio dentro da arca. Lá dentro era pressão. Aqui fora era espaço. Um espaço gigantesco, aberto, mas sem sinais de vida humana além deles. O vento, o céu, o terreno, tudo parecia novo, mas ao mesmo tempo carregava a memória de tudo o que havia acontecido. E isso cria uma sensação complexa, porque ao mesmo tempo que existe alívio, também existe peso. O peso de saber que tudo aquilo só foi possível porque todo o resto desapareceu. E é nesse ponto que a história deixa de ser apenas sobre sobrevivência e passa a ser sobre significado. Porque sobreviver, por si só, não é o fim da jornada. É apenas o começo de outra. Eles não apenas resistiram ao dilúvio. Eles atravessaram um dos cenários mais extremos que um ser humano poderia enfrentar: isolamento, pressão, medo, incerteza e desgaste mental constante. E mesmo assim continuaram. Não porque tinham certeza do resultado, mas porque não havia outra opção. E isso é o que torna essa história tão forte. Não é sobre água, não é sobre uma arca, é sobre o limite humano. Porque no final, a pergunta não é o que aconteceu dentro da arca. A pergunta é: você conseguiria? Conseguiria suportar 370 dias preso, sem controle, sem respostas, sem saber quando ou se aquilo iria acabar? Conseguiria continuar mesmo quando a mente começa a falhar? Quando o corpo não responde mais? Quando a esperança desaparece? Porque essa história não é só sobre um evento antigo. É um retrato do que acontece quando o ser humano é levado ao limite absoluto e precisa decidir entre desistir ou continuar.